Existe no mundo uma fundação responsável por capturar e aprisionar as criaturas mais perigosas que rodeiam nosso ambiente. E essa fundação a que estou falando é a Fundação SCP. Hoje vamos descobrir um pouco mais sobre um dos SCPs, uma das criaturas mais perigosas que essa fundação está aprisionando em segredo, mas que eu vou revelar para todos vocês. Então se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e venha comigo desvendar o SCP-106, o velho. Item número SCP-106, classe do objeto Keter, revisão 11.8. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida, em qualquer momento que seja. Toda interação física deve ser aprovada anteriormente por votos por pelo menos 2/3 do comando O5. Deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários de pesquisa, segurança e a classe D devem sempre permanecer pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção. O SCP-106 deve ser mantido em um compartimento selado, composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente e o compartimento deve ser mantido suspenso por pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície em um sistema de suspensão eletromagnético, um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção deve ser equipada com sistemas de iluminação capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 80.000 lumens de luz instantaneamente, sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção devem ser fiscalizadas 24 horas por dia. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança de área imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para o SCP-106 deve ser considerado desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas de recuperá-lo. Isso é só a descrição de como essa criatura tem que ser aprisionada e como ela tem que ser tratada por todos os membros dessa fundação. Ele é pertencente à classe mais perigosa da fundação, a classe Keter. Mas quem é? O que é essa criatura? O SCP-106 ele aparenta ser um humanoide idoso, uma aparência de estado de decomposição avançado. A aparência varia, ele pode mudar de forma da maneira que ele bem quiser, mas o estado de putrefação vai estar sempre presente em todas as formas. O SCP-106 não é excepcionalmente ágil e pode até permanecer imóvel durante muito tempo, meses até, aguardando uma presa. Ele é capaz também de escalar qualquer superfície vertical e até permanecer suspenso de ponta cabeça indefinitivamente. Quando ele ataca, ele vai tentar incapacitar a presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. E é como ficou conhecida as formas como ele consegue atravessar paredes e objetos. Aparentemente ele consegue criar uma dimensão nova e é para lá que ele leva suas vítimas. O SCP-106 demonstra uma preferência por presas humanas entre 10 e 25 anos de idade. Além disso tudo, ele causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que ele toque, causando uma decomposição física do material em segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras nos materiais, seguido de uma criação de uma substância negra mucosa que é similar ao que reveste o SCP-106. Ele é completamente envolto dessa mesma substância negra mucosa. E esse efeito ele é particularmente destrutivo em tecidos vivos, o que a gente assumiu e nada mais é do que uma etapa de
pré-digestão. A corrosão continua por cerca de 6 horas após o contato. Depois desse tempo, o efeito parece diminuir e até cessar depois de um certo tempo. Como eu disse anteriormente, o SCP-106 é capaz de atravessar a matéria sólida, deixando para trás um grande rastro do muco negro que reveste. Ele é capaz de desaparecer dentro dessa matéria sólida, entrando no que a gente assumiu que seja uma dimensão de bolso. Então ele é capaz de reaparecer saindo dessa dimensão em qualquer ponto conectado ao ponto de entrada. Por exemplo, ele entra na parte interna de uma parede e consegue sair na parte externa dessa mesma parede. Ou então entrar numa parede e sair pelo chão ou pelo teto. Não se sabe ao certo se esse é o ponto de origem do SCP-106 ou se é apenas uma toca, um refúgio para essa criatura. Os estudos dessa dimensão de bolso ainda são limitados, mas demonstraram que ela é composta por salões primariamente e de salas com entradas para algum lugar que, por algum motivo, os dados da fundação foram apagados. E essa atividade pode durar por dias, com alguns indivíduos sendo soltos somente para serem caçados e recapturados. Ou seja, o SCP gosta de brincar com suas vítimas antes de devorá-las. Devido à extrema dificuldade em conseguir conter o SCP-106, os protocolos de contenção têm que ser revisados a cada 3 meses pela Fundação, ou após incidentes de brecha. É impossível imobilizá-lo fisicamente, tendo em vista que ele consegue corroer qualquer material, e o dano físico direto parece não ter efeito nenhum sobre ele. Os procedimentos de contenções atuais foram desenvolvidos em torno de estudos básicos e de reações imediatas. Procedimentos anteriores, mais proativos, foram revogados devido às brechas que aconteceram. O SCP-106 parece passar por longos períodos de hibernação, os momentos que ele fica completamente imóvel durante muito tempo, chegando até 3 meses. A causa é desconhecida, mas foi comprovado que isso é uma tática que o SCP utiliza como uma emboscada. Ele desperta desse estado em extrema agitação, atacando e abduzindo funcionários e causando danos massivos à sua cela de contenção e à área como um todo. O protocolo de retorno, o SCP-106 parece caçar e atacar, motivado por desejo, não por fome. Ele ataca e coleta múltiplas presas em um evento de caçada, mantendo várias delas vivas na dimensão de bolso por longos períodos. O SCP-106 não tem um limite determinável. Ele parece coletar um número aleatório de presas toda vez que acontece um evento desse. A dimensão interna, acessada pelo SCP-106, aparenta ser acessível somente por ele. Foi demonstrado que dispositivos de gravação e transmissão continuam a funcionar dentro da dimensão, embora as gravações e transmissões apresentem-se em estado deteriorado. Aparentemente, o SCP-106 brinca com as presas capturadas e demonstra possuir controle integral sobre o tempo, espaço e percepção no interior da dimensão. Protocolo de retorno. Em caso de brecha provocada pelo SCP-106, um humano na faixa de 10 a 25 anos de idade será preparado para o retorno após a substituição e restauração da cela de contenção violada. Quando a cela estiver pronta, o indivíduo isca será ferido, preferencialmente pela quebra de um osso longo, como o fêmur, ou um corte de um tendão maior, como o tendão de Aquiles. A isca então será colocada na cela preparada e os sons emitidos pelo indivíduo serão transmitidos pelo sistema de anúncios da área. Is anyone out there? Hello? Please let me go. Let me go. I just want to leave. Please. Tipicamente, o SCP-106 começará a se mover na direção do indivíduo isca, após um período de cerca de 10 a 15 minutos após ouvi-lo.
Caso o SCP-106 não reaja à transmissão de áudio local, lesões físicas adicionais devem ser administradas sobre a isca em intervalos de 20 minutos, até que o SCP-106 reaja. Múltiplas iscas podem ser usadas em casos de brechas maiores. Normalmente, o SCP-106 entra em um estado dormente após terminar uma presa. E esses são todos os dados que a gente conseguiu recolher da Fundação SCP sobre um dos seus mais perigosos SCPs capturados e contidos. Eles conseguiram ainda apagar muitos dados que poderiam dar mais informações pra gente. Mas infelizmente, agora só quem sabe dessas informações são os membros dessa fundação. E é isso. Eu espero que a fundação não venha atrás de mim por ter revelado essas informações para vocês sobre o SCP-106, também conhecido como o Velho, já que é um dos mais perigosos que eles têm sobre a guarda deles. Eu espero que a gente consiga continuar postando os vídeos aqui no canal. Se de repente os vídeos pararem, é porque eu fui silenciado pela fundação. Então, antes que isso aconteça, escreva o seu comentário sobre o que você pensa sobre essa fundação, ou se você tem alguma recomendação de algum outro SCP para ser falado aqui. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conheça antes que esses dados sejam apagados e que a gente perca todas as informações que temos atualmente sobre essa criatura. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que a fundação ela tem que ser exposta cada vez mais. E também se inscreva no canal e ative as notificações para, se caso eu não for pego pela fundação, vocês ficarem sabendo de mais criaturas que eles guardam com eles. Então, se tudo der certo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que eu não seja capturado até lá. Todas as informações sobre esse SCP vou deixar na descrição o link para vocês acessarem, ou mesmo aqui no izinho. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só acessar o link que eu vou deixar. Mas lembrem-se que é por sua conta e risco. Eu não sou responsável pelo desaparecimento de nenhum de vocês. Se tudo der certo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Caralho, que macabro.